Então, a questão buraco. A questão buraco é uma questão muito complexa. Vamos estar a falar aqui de assuntos que necessariamente vão ter que ser simplificados devido ao tamanho deste vídeo e que vão ter que ser também termos muito bem escolhidos para não serem banidos do YouTube. Como é que vamos entender esta coisa? Pelas origens. Isto é um complemento ao vídeo de visitar o Henomatsu Hakugutsukan, ou seja, o Museu da Comunidade de Henomatsu em Sakai. Origens. As origens geralmente querem dizer cronologia. Então vamos à cronologia. No início do Japão moderno, no início do período em que o Japão se está a consolidar como Estado-nação, há várias coisas que estão aqui a acontecer ao mesmo tempo, e uma delas é a presença de missionários ocidentais, particularmente missionários que estão aqui, nas ilhas japónicas, por via do trato comercial com a coroa portuguesa e a via da nau do trato. Então a existência de missionários cristãos no Japão, particularmente jesuítas, mas não só, tem a ver com a presença portuguesa no Japão. E há muitas coisas que só são conhecidas da história do Japão para os próprios japoneses, e quero reiterar isto, não venham atrás de mim com discursos a dizer que estou a ser neocolonialista. Isto é dito pelos académicos japoneses e é dito na formação que é dada aos guias de museus japoneses. Ou seja, quando eu estive nesta formação deste museu, o Museu da Comunidade de Henomatsu, é isto que é dito às pessoas que estão lá para terem a formação, para poderem guiar pessoas naquele museu ou levar pessoas àquele museu. Então, os japoneses, os académicos japoneses, os próprios japoneses chegaram à conclusão que há muita coisa da história do Japão que só há registros escritos, ou então os registros escritos mais antigos que existem são no contexto, por exemplo, das cartas ânuas da Companhia de Jesus ou de muitos outros tipos de registros e relatórios e cartas e, enfim, que são criados no contexto da missionação. E é por isso que é muito importante para os próprios japoneses estudar estas fontes. Então, é nos registros dos missionários que visitam o Japão, ainda no século XVI, que aparecem as primeiras referências àquilo que se foi mais tarde a chamar a comunidade de Henomatsu. E aquilo que descrevem é muito interessante e dá pistas acerca de qual era a origem da comunidade de Henomatsu. Porque é assim, em todos os fenómenos, isto não é só no Japão, em todos os fenómenos em que há uma comunidade marginalizada, um conjunto de seres humanos que é considerado pelos outros como sendo não digno de ser considerado humano, a história dessa comunidade não é registada, nem pela comunidade, nem pelos outros. Porque no cerne da questão está aquele princípio da damnatio memória, não é? Não, eles não têm direito a existir, portanto não têm direito ao registro de terem existido. E o seu tabu, o tabu da sua existência, é tão absoluto que não há na cultura japonesa, na história japonesa, nos arquivos do Japão, registros sobre eles, excepto aqueles dos estrangeiros que, estando cá, são confrontados com a realidade daqueles supostos inexistentes e descrevem-nos. Então, a comunidade de Henomatsu era, tudo leva a crer, já à data, no início, às vezes até antes do início do período Edo, já era a data considerada uma casta separada do resto da população. E o termo casta é o mais apropriado para isto. Então, trata-se de um conjunto de pessoas que é vista como um grupo por parte dos outros todos. Todos os outros veem aqueles como os intocáveis, aquele grupo, os praticamente não humanos. Já vamos a esta parte. E esta comunidade é encarregue, implícita e explicitamente, às vezes operativamente por eles também, de certas tarefas da sociedade. Aquilo que aparece nos registros dos missionários, que são os primeiros registros que falam destas pessoas, fala de um episódio que foi assim uma coisa muito badalada. Então escrevem eles que
aqui na zona de Sakai houve um bonzo, ou seja, um budista, um professor e um sábio e um religioso budista, um monge budista, que por um determinado motivo teve que ser preso. Mas ninguém queria fazer a prisão, porque ir capturar um monge budista era ir contra a própria religião. E as pessoas tinham medo de fazer isto. Portanto, apesar de existir um processo judicial e deste bonzo ter sido condenado a ser capturado e ir para a prisão, não podiam atuar esta decisão porque ninguém o queria fazer. E aí foi atribuído a pessoas da comunidade de Enomatsu fazerem isso, que é irem restringir um bonzo da sua liberdade, forçá-lo a ser levado para uma prisão e inclusivamente levá-lo para uma prisão que é fora de Sakai. Ele foi levado para Kobe, para um determinado bairro de Kobe. Então, já sabemos que as pessoas da Enomatsu aceitam fazer qualquer trabalho, não têm poder de decisão, fazem aquilo que os outros não querem fazer, eventualmente estão fora das restrições simbólicas, religiosas, espirituais do resto da comunidade. Deliberadamente ou não fica esclarecido. Há muitas perguntas ainda no ar. Outra pista que dão é o facto de nós também sabermos que, mesmo àquela data, havia crenças quase mágicas, um pensamento mágico, se quisermos chamar-lhe assim, acerca da permeabilidade que as pessoas da comunidade de Enomatsu tinham à maldição de lidar com o corpo morto de pessoas ou de animais. Era considerado, dentro das crenças também de origem budista, porque a morte e o cadáver é impuro, pelo menos nos sectos budistas vigentes naquela época, e hoje em dia creio que ainda assim, e era a ideia assente aqui no Japão, de que o cadáver do animal ou do humano eram impuros, e eram impuros em mais do que a doença ou o cheiro, a degradação, eram impuros espiritualmente. E, portanto, as pessoas que eventualmente lidavam com isso também eram impuras e também eram intocáveis, ou seja, não se podia tocar nessas pessoas, ficar-se-ia conspurcado, estragado, degradado, e até mesmo sujeito à doença, à fatalidade e à morte, se estivesse próximo, ou se fizesse contacto, ou se privasse, ou se falasse, e mais ainda se tocasse nessas pessoas. E sabemos já desde essa altura do início do período Edo que na comunidade de Enomatsu iam oferecer-lhes determinados trabalhos e tarefas para fazer que tinham a ver com isso. Portanto, há relatos, mais uma vez, relatos não muito reconhecidos pelos japoneses, mas enfim, que são relatos de, por exemplo, um agricultor tem uma vaca que lhe ajuda a arar o terreno, um boi, e esse animal morre. É preciso ir recolher esse animal e depois, eventualmente, tentar aproveitar alguma coisa desse animal, porque ele morreu, e agora, se aproveitar alguma coisa, isso ajuda a amenizar o dano financeiro que esse agricultor teve. Então, fazer coisas como aproveitar as peles do animal, as carnes do animal, enfim, fazer a separação, fazer o processamento desse cadáver animal, e mesmo ir buscá-lo àquele sítio, é uma tarefa que ninguém queria fazer. Então, iam buscar as pessoas da comunidade Enomatsu para fazer. E o mesmo com os defuntos humanos. Então, logo desde o início, aquilo que se sabe é, havia um conjunto de pessoas às quais quase que não era reconhecido, ou melhor, do lado japonês não era de facto reconhecida a humanidade a essas pessoas, e eles lidavam com estes assuntos. Porquê é que eu disse há bocado que a permeabilidade ou a impermeabilidade deles em relação às más energias e às más influências era colocada em questão por praticamente um pensamento mágico? É porque as pessoas achavam que, como as pessoas da comunidade Enomatsu faziam isto e não eram
imediatamente possuídas por maus espíritos e morriam ali e acabavam-se ali ou acontecia-lhes qualquer coisa pior, era porque eles deviam ter alguma espécie de pacto, de entendimento com este lado impuro da espiritualidade. E, portanto, que a sua essência não era puramente humana. A sua essência estava entre o humano e o demoníaco, porque se eles lidavam com isto e faziam estas tarefas e retiravam a peles aos animais e curtiam as peles dos animais e livravam-se dos cadáveres e prendiam bonzos e continuavam a existir, eles eram um anátema. Eles são contrários à lei da natureza. A existência deles, apesar de fazerem isto, só pode ser explicada pela não humanidade deles. Era mais ou menos este o processo de pensamento, que já era um processo de pensamento consolidado no período Edo. E nós sabemos isso por causa, lá está, dos registros dos missionários e de mais alguns bocadinhos daqui e dali, que se apanham em processos de tribunal ou que se apanham em coisas como o levantamento da propriedade dos agricultores, neste caso da vaca ou do boi que faleceu, etc. Logo a partir daí, criaram-se bastantes preconceitos, ou seja, conceitos prévios à verificação, e que se agarraram a esta comunidade. A comunidade Enomatsu era muito, muito vasta. Ocupava um território bastante largo e, no seu auge, teve mais de 1000 famílias. 1000 famílias, nós não sabemos, os censos não estavam bem feitos, até à era Meiji. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas são. 1000 famílias significava que eles contavam a cabeça de família, mas não as mulheres nem as crianças, por exemplo. Provavelmente também não estavam a contar as viúvas, nem os órfãos. Eles não faziam parte da contagem. Portanto, devia ser muita, muita gente. A área de Enomatsu manteve-se muito restrita, portanto, à medida que a comunidade crescia, o que acontecia era que as pessoas se acumulavam. E as pessoas acumulavam-se sem condições, porque eles só podiam fazer os trabalhos que eram os tais trabalhos dos intocáveis. Não lhes era dada a oportunidade de trabalharem de outra maneira, portanto os rendimentos não existiam. As crianças tinham que começar a trabalhar logo, não eram escolarizadas, também não havia capacidade financeira para sustentar essa escolarização e, portanto, o ciclo da analfabetização, o ciclo da pobreza perpetuava-se e replicava-se século após século. E esta é uma história, infelizmente, muito comum em muitas comunidades minoritárias, segregadas, às quais não são reconhecidos direitos humanos. A história dos direitos humanos só começa no século XX. A história dos direitos humanos, tentar reconhecer os direitos humanos desta comunidade só começa no século XX. Então a comunidade de Enomatsu incorporou, totalmente interiorizou, estes preconceitos que lhes começavam a ser atribuídos pelo resto da sociedade. O resto da sociedade considerava-os o outro e eles consideravam-se o outro do resto da sociedade. Havia coisas como, por exemplo, era bastante comum, foi bastante comum durante o período Edo, a criação de banhos comunitários. Praticamente todos os bairros, todos os machi tinham um banho comunitário. Os banhos comunitários eram sítios, obviamente, para a higiene do corpo, mas também eram sítios para a socialização, também eram sítios para o convívio, eram sinais de civilização. A comunidade de Enomatsu teve o seu primeiro banho comunitário no século XX. Eles estavam privados das coisas mais elementares. Esgotos, água potável, por exemplo, a água potável, a determinada altura a própria comunidade tentou juntar o que tinha e fazer um poço, mas depois, quando houve a instalação na zona de certas indústrias e mais tarde mesmo fábricas que fizeram furos mais fundos para irem buscar a água para funcionar, eles ficaram sem acesso à água porque o poço secou. Mas é assim, vamos fazer o pensamento ao contrário. Porquê que a determinada altura do início do século XX, da década de 20, final da década de 20 e início da década de 30 do século XX, porquê que passam licenças para a instalação de unidades fabris em todo o lado, completamente encapsulando um bairro de pessoas que são consideradas intocáveis, que são a casta
dos buracos porque não querem saber deles. Eles sabem que estas fábricas, por causa da sua área de atividade, iam fazer furos, iam roubar a água dos poços desta comunidade, iam tornar aquele ar mais poluído, enfim, iam degradar aquilo que já não eram condições decentes de viver, mas não queriam saber. Havia aparentemente uma pessoa que achava boa ideia as fábricas irem para lá. Eu não sei se era... não ficou muito claro se era por genuinamente boa intenção ou porque era quase ingênuo no seu pensar, que era alguém que estaria no parlamento japonês naquela altura e que achava que as fábricas irem para ali, ou pelo menos foi esse o argumento que deu, as fábricas irem para ali iam ser boas porque iam dar oportunidade destas pessoas serem os futuros trabalhadores da fábrica. Era como se vamos levar as fábricas para o sítio onde os desempregados estão. E aí dar-lhes uma oportunidade de eles terem emprego e rendimento fixo e uma vida mais digna e uma inserção social. Pelo menos foi este o argumento para darem as licenças para se porem ali as fábricas que depois vão dar imensos impostos a render. Não, as fábricas recusaram deixar empregar estas pessoas, não os queriam como trabalhadores, roubaram-lhes a água potável e poluíram-lhes o ambiente. Portanto, desde o início do período Edo até o século XX, passam-se vários séculos, mas a origem está lá, atrás. Outra coisa que aconteceu foi que nesta comunidade eles eram, logo à partida, considerados como aqueles que lidam, lá está, com a curtição das peles, com os cadáveres, etc. Com o lixo também. Lidar com o lixo tem uma questão prática. Estas pessoas não eram escolarizadas, não tinham o tal dinheiro para ir à escola e eram muito, muito pobres, não podiam alugar quarto ou casa noutras partes da cidade, primeiro porque não podiam comportar as despesas e depois porque ninguém os aceitava. Então tinham que fazer trabalhos que exigem zero alfabetização e andar pelas ruas a recolher os lixos ou a fazer pregões na rua. Tem alguma coisa que já não queira? Tem alguma coisa que se queira livrar? Que esteja a ocupar espaço lá em casa? Essas pessoas recolhiam tudo em carros de mão que eles puxavam e depois tentavam separar os materiais do lixo e vender por materiais ou reciclar eles próprios. Portanto, era uma maneira de conseguirem ir vivendo. E estas pessoas, de facto, tinham muita dificuldade de acesso ao trabalho, mas havia coisas que eles tradicionalmente faziam. Pelo menos faziam até ao início do século XX, que era tudo o que tinha a ver com calçado. E a gente sabe que, mais uma vez, a indústria do calçado, não só porque está ligada com o couro e com as peles, mas também porque está ligada com o calçado que toca no chão e é impuro. Então era uma coisa que eles podiam fazer, porque eles eram os impuros. O buraco, a comunidade de buraco. E eles faziam isso, mas depois as pessoas deixaram de utilizar sapatos tradicionais japoneses, não é? As geta, ou outro tipo de sapatos que parecem umas sandálias. As pessoas deixaram de utilizar esse tipo de sapatos. Então, eles ficaram desempregados. A percentagem de desempregados era mais do que 50%. Quando se fez essa primeira verificação de quem é que está a trabalhar e que tipo de trabalho é que está a fazer. A partir do momento que a produção deste tipo... A partir da era Meiji, em que entrou o vestuário e o calçado ocidental na cultura japonesa, eles ficaram muito mais desempregados. E isso só foi revertido muito mais tarde. Depois das primeiras leis de suposta reinserção social destas comunidades. As primeiras leis sobre isso, particularmente a lei Doa, do final dos anos 60, é considerada, é uma espécie de lei quadro, ou seja, é uma lei que requer depois legislação específica de cada governo prefeitural, mas é uma lei que abre as portas para projetos de financiamento à escala de 10 anos, e muitos deles foram renovados várias vezes. Portanto, os primeiros projetos da lei Doa são realmente do final dos anos 60, mas depois eles foram prolongados, alguns em 97 ainda estavam a ser renovados. Agora, vantagens e desvantagens destes projetos. Por exemplo, a nível da quantidade de desemprego, houve uma grande vantagem. Conseguiu-se arranjar emprego para estas pessoas. A nível de identidade cultural e relação das pessoas com o espaço que ocupam, muitas desvantagens, porque uma parte destes processos era realocar as pessoas em bairros sociais, construindo ali, naquela mesma zona
grandes complexos de apartamentos pequenos e de má construção, mas enfim, que são bairros sociais, e também alocar as pessoas a outros sítios. Então, o rearranjo das pessoas no espaço destruiu muito daquilo que eram as relações comunitárias e a identidade comunitária. E aí entra uma figura incontornável, que eu acho que é genial, é uma grande mulher, Nishiko Sakamoto. Nishiko Sakamoto era uma mulher da comunidade Hinomatsu que, precisamente por causa da lei Dowa e de todas as modificações que se estavam a inserir na sociedade, percebeu que se estava a perder aquilo que era a noção da comunidade, da sua própria história específica. Ou seja, esta lei entrou em vigor e os projetos começaram antes e sem qualquer consideração por aquilo que podia ser uma identidade comunitária e uma história daquela comunidade. E ela sentiu, e muito bem, que havia ali o risco deles nunca virem a ser capazes de explicar a história que eles tinham. A lei tinha objetivos de reinserção social, mas feitos na mentalidade dos anos 60, que é quase limpeza étnica. Vamos tentar fazer destas pessoas japoneses normais, japoneses dignos. E apareceu esta senhora da comunidade que diz: não, nós somos a comunidade de Hinomatsu. Nós temos séculos de história, nós criamos as nossas próprias tradições, costumes, nós temos as nossas danças, o nosso folclore, nós queremos ter condições de vida na medida em que nós sabemos que temos direitos humanos, mas nós não queremos que apaguem a nossa ideia de sermos uma comunidade e, sobretudo, que nós nem sequer tínhamos consciência da nossa própria história, porque como toda a gente da comunidade era normalmente analfabeta, já vou falar das exceções, havia muito poucos registros, aparentemente, pois provou-se que havia outro tipo de registros, por exemplo, fotografias ou descrições que outras pessoas faziam deles, mas eles não tinham a noção da sua própria história. Então, por causa da iniciativa de Nishiko Sakamoto, e sobretudo com grande intensidade durante os anos 80, porque ela começou logo a recolher materiais, outras pessoas começaram a juntar fotografias, recortes de jornais, aí é que se descobriu que logo nos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, descobriu-se que tinha havido intelectuais das universidades, por exemplo, a Universidade de Tóquio, que tinham sido chamados, foi uma estratégia muito inteligente esta, que tinham sido chamados a viver na comunidade Hinomatsu no início do século XX, durante o início da década de 20 do século XX. Estes intelectuais tinham sido chamados a viver dentro da comunidade Hinomatsu. As pessoas da comunidade, com extrema dificuldade, conseguiram convencer os poucos que conseguiam sair do ciclo da pobreza a financiarem a vinda destes intelectuais, jornalistas, escritores, etc., de cidades grandes como Tóquio, a virem lá viver, a pagarem-lhes para viverem lá, e a comida e a casa e tudo, a suportarem-nos, a financiarem-nos para viverem lá, muitas vezes com suas mulheres e filhos, para que eles vivessem na comunidade Hinomatsu o tempo suficiente para serem os folcloristas, ou seja, estava muito na moda na altura os intelectuais das cidades grandes irem viver para comunidades rurais ou comunidades que têm especificidades identitárias diferenciadas e depois de terem lá passado 2 ou 3 ou 5 anos a viver, escreverem um livro sobre a comunidade X na sua história e tradições. Portanto, eles foram muito espertos. Ali, a partir de 1917, com a Revolução Russa, algumas ideias acerca do proletariado e dos direitos das classes mais baixas e tal começaram-se a infiltrar na comunidade Hinomatsu, e houve alguns da comunidade que também conseguiram sair e fazer liceu, pelo menos, e depois começaram a pensar, não, a única maneira de nós sermos visíveis é termos as pessoas que sabem disto escreverem sobre nós. E então convidaram estas pessoas a viverem entre eles e a produzirem material escrito, que depois aparece, é publicado, número 1, é publicado, tem essa relevância, e esse material escrito reaparece quando eles estão, nos anos 70, a tentar descobrir qual é a história de Hinomatsu.
Então todos esses materiais escritos e fotografias e tudo mais, e também relatos das próprias pessoas que são descendentes da comunidade Hainaut, ou alguns que até já tinham saído dali, começaram a juntar-se e começou-se a perceber que de um arquivo precisava-se de uma sala, centro comunitário, o que passou a estar disponível num centro comunitário a partir de, acho que foi 74, 75, e depois de sala, arquivo e centro comunitário começava a ser preciso um museu aberto ao público e um centro interpretativo mais interativo. E isso só foi possível depois nos anos 90. Em 98 fundou-se então o primeiro Museu Comunitário de Hainaut e depois ele mudou de edifício em 2015, está no edifício atual. Então lá está, esta história dos buracos não termina, não termina porque existem estes equipamentos que são muito bons e os miúdos da escola visitam e tudo, mas quer dizer, eles não têm, nem querem ter, nem se calhar conseguem financiamento para ter uma articulação muito ativa com nem académicos japoneses, nem académicos internacionais, nem materiais noutras línguas, nem se articulam muito com aquilo que está a ser estudado com outras minorias do Japão. Para mim, foi impossível não fazer os links com a minoria também ostracizada e também à qual não eram reconhecidos os direitos humanos das comunidades cristãs durante o tempo da proibição do cristianismo, particularmente no sul do Japão. E esse link foi ainda mais evidente quando eu vi lá no museu as fotografias e mesmo os exemplares que estão em vitrines daquelas associações de promoção dos direitos humanos da comunidade Hainaut que foram criadas a partir de 1917-18 e durante os anos 20. Criaram-se estas sociedades de lutar pelos direitos humanos dos buraku da comunidade de Hainaut. E esta sociedade veio de um conjunto de rapazes, porque só os rapazes é que eram escolarizados, um conjunto de rapazes que conseguiu estudar fora dali, acho que um ou dois deles conseguiu ir para a universidade, e acharam que a via de reabilitação da imagem social da comunidade Hainaut e mesmo a via de reabilitação dos seus indivíduos e a capacidade de trazer recursos àquela comunidade e qualidade de vida e salubridade àquela comunidade era escrever sobre os direitos humanos deles e fazer e instaurar um sentido de eles terem direito, porque o que acontecia ali e o que acontece também aconteceu aos descendentes dos cristãos na Nagasaki é que séculos e séculos e séculos de ostracismo e de preconceito e de não lhes reconhecer humanidade entranham-se e as próprias pessoas começam a pensar assim. Quando eles criaram os banhos públicos, em 1903, acho que era essa a data que estava lá, eles criaram os banhos públicos, eles juntaram os dinheiros das pessoas, eles próprios financiaram os seus banhos, e colocaram-nos numa praça, porque eles queriam que as pessoas do lado de fora vissem os fumos dos banhos e conseguissem ter um vislumbre de que ali havia banhos públicos. Ou seja, aquelas pessoas de Hainaut não devem ser tão impuras assim, eles pelo menos têm banhos públicos, têm sinais de civilização. Então eles fizeram isso para terem qualidade de vida, mas para impressionar os outros, para não os considerarem impuros. E há muitos destes relatos de eles tinham totalmente absorvido o discurso estigmatizante sobre eles. Até que houve esta elite intelectual, este grupinho de rapazes escolarizados que cria esta ideia de nós vamos constituir quase um partido, não é um partido político, mas é uma espécie de partido intelectual, e vamos escrever livros e vamos publicar folhetos e vamos fazer estas campanhas para virem os intelectuais para aqui e nós vamos aprender com eles acerca de marxismo-leninismo, obviamente, que era aquilo que estava na moda na altura, mas também acerca de outros países, outras culturas e a própria ideia de direitos humanos. E estes jovens rapazes criaram mesmo uma bandeira para o seu movimento. E aí é que me surgiu o link. É que a bandeira para o movimento deles tem a seguinte explicação, a seguinte memória descritiva. É um retângulo preto. O negro do fundo é o negro da escuridão, da ignorância, da morte. E depois tem
um arco, um círculo redondo, que faz lembrar também a bandeira do Japão, só que o fundo, em vez de ser branco, é negro, e o redondo, em vez de ser cheio, é só o contorno. E esse contorno, esse círculo, é vermelho, mas tem o formato da coroa de espinhos de Cristo na cruz. Eu vou repetir, para vocês perceberem. Um movimento de defesa dos direitos humanos de uma minoria ostracizada, à qual não era reconhecida sequer humanidade, cria como sua bandeira a coroa de espinhos de Cristo. E descreve, porque há um livro todo sobre isto que eles criaram, e descreve que, tal como Cristo morreu inocente na cruz, eles eram inocentes em relação àquilo que diziam sobre eles. Como é que não se faz os paralelos com o movimento cristão no Japão e particularmente aqui nesta zona do Osaka-Suken? Takayama Ukon, na zona de Fushimi, não está aqui muito longe, né? Outras comunidades cristãs não estão aqui muito longe. Portanto, apesar de eles serem muito influenciados pelos movimentos de esquerda da Rússia, depois também havia aqui uma mistura do cristianismo, porque ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, estava a acontecer no Japão os cristãos ocultos estarem a lutar pelos seus direitos humanos também. E infelizmente falharem redondamente nisso, porque continuavam a haver buscas e prisões e martírios. Tal como aqui em Hanamatsu, continuaram a haver buscas e prisões. Martírios não, porque a questão não era religiosa. Então, isto é para vos dar uma amostra. Já vou em 30 minutos, não posso falar mais disto. É realmente um museu incrível. Eu espero ter a oportunidade de vos levar lá. Tem toda uma parte de reenactment do que era uma rua desta própria comunidade. Eles criaram-na em tamanho real. A equipa lá é brilhante. A sala não é nada chata, tem muito tipo de estímulos diferentes, leitura, objetos, mapas, maquetes, etc. Acho que é muito importante compreender a história do Japão e a história destas comunidades. O que eu falei aqui é muito, muito introdutório. Pode-se compreender muito mais sobre isso. Prestar respeito ao trabalho que esta gente já fez é preciso. É preciso, é justo, é o mínimo. Portanto, se quiserem saber mais sobre isso e acreditarem na minha perspectiva de estudar, investigar e depois mostrar a realidade às pessoas, apoiem-me da melhor maneira que puderem, que recomendarem-me para trabalhar com vocês e também participarem e engajarem nos vídeos de alguma maneira. Eu sei que estes conteúdos não são fáceis de ver, não são alegres de seguir, mas são importantes.